tema da pregação hoje é o pregador Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregando-lhe o livro do profeta Isaías, ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabais de ouvir. Todos o aprovavam, e admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca. Repare aqui nesse versículo 22, todos o aprovavam, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca. Então eles estavam louvando, eles estavam admirados com a pregação de Jesus. Mas isso vai mudar lá na frente. E disseram, e perguntaram: Este não é o filho de José? Agora eles reconheceram: a gente conhece esse homem, conhecemos o pai dele, conhecemos a família dele. E aí Jesus lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faz também aqui na sua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva em Sarepta de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. Agora mudou, eles estavam admirados, agora eles estão indignados. Isso vai piorar. Verso 29: E levantando-se, expulsaram da cidade, não expulsou nem da sinagoga, expulsaram da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o julgarem dali. Eles estavam querendo matar Jesus por ouvirem uma palavra de confronto. Verso 30: Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Então o tema da pregação é o pregador Jesus. Nós vimos na pregação passada que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, Jesus ele venceu as tentações feitas pelo diabo. A partir de agora, Jesus, no poder do Espírito Santo, ele começa a atacar o reino das trevas. Ele começa a confrontar o príncipe deste mundo. João diz em sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 8, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E como que Jesus ele fez esse ataque? Em primeiro lugar, Jesus fez esse ataque através da pregação. Pois pela pregação as pessoas são tiradas do reino das trevas e transportadas para o reino da luz, para o reino de Deus. Jesus também, ele atacou o reino das trevas através de curas, de milagres, de bênçãos. Ele libertou muitas pessoas de espíritos malignos. Então Jesus também atacou o inferno, atacou o diabo, o príncipe deste mundo, o reino das trevas, desta forma. Mas o foco do ministério de Jesus foi a pregação do Evangelho. No verso 14 diz que Jesus ele voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Nos capítulos anteriores, a preocupação de Lucas foi demonstrar que Jesus era o Messias, que as promessas do Antigo Testamento apontavam para o Messias que viria. A partir de agora, Lucas ele começa a narrar a história do ministério de Jesus. E quando Jesus ele voltou para a Galiléia,
como diz o texto aqui no verso 14, ele Lucas ele terminou de falar da tentação do deserto, ali no verso 13, e agora no verso 14 ele fala que Jesus voltou para Galiléia. Mas Lucas, ele não mencionou o ministério de Jesus quando ele estava na Judéia. Porque segundo os comentaristas e os historiadores, quando Jesus ele voltou para Galiléia, Jesus já estava exercendo o seu ministério. Após Jesus sair do deserto, Jesus ele já estava pregando, ele já tinha chamado os 12 apóstolos para o segui-lo. Então Jesus ele já estava pregando nas sinagogas, ele já estava curando os enfermos, ele já estava fazendo os sinais, expulsando os demônios. E só depois de 1 ano e meio que ele volta para Galiléia. Quem relata isso é o apóstolo João no seu evangelho. Lá nós iremos ver milagres que não são mencionados nem por Lucas, nem por Marcos, nem por Mateus. Só está lá no evangelho de João. E foi nesse período, antes de Jesus voltar para Galiléia. Então por quê? Porque Jesus já estava famoso. Por isso que aqui no texto diz, e sua fama se espalhou. Quando ele chegou na Galiléia, ele já era famoso. As pessoas já sabiam dos seus feitos. Ele já tinha feito milagres, já tinha pregado. Então Jesus, na verdade, ele exerceu o seu ministério praticamente em duas regiões, na Judéia e na Galiléia. Entre a Judéia e a Galiléia ficava Samaria. Então Jesus ele ficava alternando a sua pregação. Às vezes ele estava na Judéia, às vezes ele estava na Galiléia. Portanto, entre o verso 13 e o verso 14 passaram-se aí aproximadamente um ano e meio no ministério de Jesus. E Lucas, ele descreve o ministério galileu de Jesus. Ele vai falar mais do momento em que Jesus estava na Galiléia. Lá no capítulo 8, do mesmo evangelho de Lucas, ele mostra algumas características do ministério de Jesus. Lá diz assim: logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Alguns comentaristas dizem que existiam nessa época aproximadamente 240 aldeias nessa região em que Jesus exerceu o seu ministério. Então é provável que ele ficou nesse 1 ano e meio pregando nessas aldeias, 240. Eram vilas, eram aldeias, povoados pequenos, um colado no outro. Então Jesus, nesse 1 ano e meio, ele conseguiu pregar em todas essas aldeias. E nesse tempo, Jesus ele pregou, ele expulsou demônios, curou pessoas, fez milagres, e com isso então ele ficou famoso. A fama de Jesus se espalhou por todas as cidades vizinhas. E aqui então Jesus ele voltou para Galiléia. E quando ele voltou para Galiléia, ele já era famoso. As pessoas já o conheciam. E por que Jesus voltou para Galiléia? Temos pelo menos 2 motivos. Nos parece que Jesus ele não queria, em primeiro momento, atrapalhar o ministério de João Batista, porque João Batista ele pregava nessa região. Marcos e Mateus, eles vão dizer que Jesus voltou somente para Galiléia depois que João Batista estava preso. Quando Jesus ficou sabendo que João Batista foi preso pelo rei Herodes, então Jesus voltou para Galiléia. Isso está relatado lá em Mateus capítulo 4, verso 12. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia. Marcos também diz a mesma coisa, lá no capítulo 1, verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Então, enquanto João estava exercendo seu ministério ali, Jesus não quis atrapalhar. A partir do momento que o ministério de João Batista se encerrou, então Jesus ele sentiu na necessidade de pregar também na Galiléia. Então, esse é um dos motivos. Mas temos também um outro motivo. Por que Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia? Pelo fato do que, quando Jesus começou a ficar famoso lá na Judéia e pregar naquela região, os escribas e fariseus ficaram incomodados. Eles já estavam preocupados com a pregação de João Batista. João Batista já tinha um monte de seguidores. E agora eles descobriram que existia um tal de Jesus que estava pregando e estava batizando pessoas, e o número de seus
seus discípulos era maior do que João Batista. E aí eles disseram, poxa, apareceu um pior do que João Batista. Pensamos que João Batista, o ministério dele tinha acabado, mas agora tem outro que está tendo mais fama que João Batista. Estamos tendo mais problema. Vamos arrumar um jeito de prender este homem também, matá-lo. E Jesus, então, ele sabia disso. E ainda não era o momento de Jesus morrer. Então Jesus, ele deu um passo atrás. Ele retrocedeu e ele foi então para Galiléia. Olha o que diz lá em João 4:1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviam dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então, essa fama de Jesus gerou raiva, ódio, inveja dos fariseus. E se Jesus continuasse naquele momento na Judéia, os líderes religiosos iriam prender Jesus e provavelmente matá-lo, né? Então não era a hora ainda de Jesus morrer. Ele tinha que ainda pregar ainda para muitas pessoas, fazer muitos sinais, e aí então por isso que Jesus ele se retirou para a Galiléia. Essa é uma possível, razão de Jesus ter ido naquele momento para a Galiléia. Então Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia. E esse é o primeiro princípio, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto. Sair da Judéia e ir para a Galiléia é algo difícil. Por quê? Porque a Judéia era um lugar de glória, era um lugar de destaque, era um lugar onde você conquistava fama. Os holofotes, as luzes, a mídia da Judéia, estava lá. A mídia do povo estava lá. Alguém que quisesse ser reconhecido deveria ir para a Judéia. Lá estavam os maiores rabinos, os mestres de Israel, lá estava o templo, lá estavam os sacerdotes, lá estava o dinheiro, a fama, o poder. Então, Jesus ele saiu aonde estava localizado o poder para ir para Galiléia. Galiléia era um local não tão bem falado. Era como se você saísse lá da cidade de São José dos Campos, você mora lá, você tem negócio lá, tem marketing lá, você tem bastante cliente lá, porque muitas pessoas dizem que São José dos Campos é uma das melhores cidades para se morar aqui no Vale do Paraíba. Lá a cidade é maior, lá tem mais oportunidade de emprego, a qualidade de vida é melhor, tem mais opções. É a mesma coisa de você sair lá de São José dos Campos para vir morar em Canas. Em Canas, a maioria das pessoas que moram ali não trabalham ali porque não tem emprego. Vão trabalhar em outras cidades, uma cidade pequena, minúscula, sem muita estrutura. Ou também como se você morasse lá nos Estados Unidos e saísse dos Estados Unidos para vir morar aqui no Brasil, aonde, infelizmente, por conta desse governo, o nosso país está indo de mal a pior. Então foi mais ou menos isso. Jesus saiu do local de glória, do local do poder, para ir para Galiléia, um local mais simples. Ele deu um passo atrás. Lá em João 7, os seus irmãos disseram para ele: você quer ser famoso? Fica na Judéia, vai para lá. Diz assim, então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que faz estas coisas, manifeste-se ao mundo. Os irmãos de Jesus, como já aprendemos, eles eram incrédulos. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E aí eles estavam dizendo: não, para a Judéia. E eles estavam indo uma intenção maligna. Porque diz o texto que eles queriam que Jesus fosse para lá porque eles sabiam que os fariseus, os sacerdotes, queriam matar Jesus. E aí eles disseram: vai para lá, você quer ser famoso? Vai para lá, vai para a Judéia. Então sair de uma posição superior para cair a uma posição inferior é muito difícil, e Jesus fez isso. E isso também pode acontecer conosco. Nós muitas vezes precisamos dar um passo atrás. Muitas vezes nós precisaremos perder para não colocar em risco a nossa vida, em risco a nossa família, em risco a nossa saúde, em risco o nosso dinheiro. Sair de uma posição superior e descer a uma posição inferior é muito difícil para nós. É como um rico que se torna pobre. A sua vida muda. É como um patrão que se torna empregado.
empregado. É como um deputado, senador, que agora perde influência na sociedade e não ganha nem para vereador. Isso mexe com o nosso ego. Isso mexe conosco. Diminuir em vários sentidos na vida não é fácil. Por exemplo, ganhar menos, perder a influência e poder, ver os outros tomando o seu lugar. Isso é muito difícil para nós seres humanos. Sair da Judéia e ir para a Galiléia é um golpe muito duro no nosso ego. Agora, quem não sabe sair da Judéia no momento certo, como fez Jesus, acabará morrendo. Jesus, se continuasse na Judéia, ele iria morrer. Nós, se não tivermos essa sabedoria de muitas vezes na nossa caminhada cristã, retroceder, parar, ceder em alguns momentos, nós iremos correr o risco até de morrer, de passar por situações difíceis. Então nós precisamos, na nossa caminhada cristã, muitas vezes retroceder, ceder, diminuir. E se nós não fizermos isso voluntariamente, as circunstâncias farão de forma dura e sem piedade. Na vida precisamos então muitas vezes retroceder, ceder para não sofrermos consequências maiores. Por exemplo, nós precisamos muitas vezes retroceder ou ceder nos relacionamentos. Quantos relacionamentos são destruídos porque a pessoa não cede, a pessoa é dura, ou a pessoa sufoca a outra, a pessoa, ela sufoca tanto que a outra fica sem ar. Há pessoas que falam demais, sufocam a outra, e isso destrói um relacionamento, destrói uma amizade, uma família. Relacionamentos são destruídos por esse sufoco, pessoas não dão espaço para a outra. Isso pode acontecer dentro de um lar entre marido e mulher. Às vezes o marido sufoca a esposa, ou a esposa sufoca o marido. Há pessoas que falam demais, não dá espaço para a outra falar, é só ela que fala, isso sufoca. Então muitas vezes, para nós vencermos isso, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Dar espaço, dar tempo para outra. Isso pode acontecer também entre pai e filho. Um filho às vezes é sufocado pelos pais. Às vezes o pai quer exigir tanto do filho, quer que o filho seja um sucesso perante este mundo, quer comparar o seu filho com o filho do vizinho, com o filho do patrão, ou o filho da pessoa que é mais rica que ela, e ela sufoca. Você tem que passar no concurso, você tem que ser alguém na vida, e sufoca a criança. Isso gera traumas, isso gera angústias, isso transforma o caráter da criança. As pessoas que não sabem se relacionar e não cedem às vezes, sufocam as outras, podem trazer problemas na vizinhança. Tem vizinho que sufoca o outro, toda hora está lá batendo no portão do vizinho, não sai da casa do outro. Isso acontece até dentro da igreja. Eu já vi casos de pessoas na igreja de sufocar tanto o irmão. A pessoa estava visitando a igreja e o outro irmão ficou sufocando tanto, ligando toda hora, querendo ir na casa da pessoa, querendo sair para comer algo, e toda hora sufocou que essa pessoa que estava visitando não voltou mais para a igreja. Ela não deu tempo, não deu espaço. Lá em Provérbios 25:17 vai dizer: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Então nós precisamos ter esse senso de muitas vezes ceder, parar, para não sufocar a outra pessoa. Nós precisamos muitas vezes retroceder na economia. Em momentos de crise financeira, precisamos diminuir às vezes o padrão financeiro. Precisamos às vezes pegar a calculadora, fazer conta e diminuir os gastos. Porque se você não retroceder, se você não parar, você vai falir. Você muitas vezes será levado, por exemplo, talvez a vender um carro mais novo e comprar um mais velho, para você não falir. Precisamos ceder, muitas vezes precisaremos perder, precisaremos fazer contas. Poxa, eu estou saindo todo final de semana para comer. É muito dinheiro indo embora, estamos num momento de crise. Se você não parar, se você não ceder, você vai falir. Muitas pessoas também, elas não param de trabalhar. Elas trabalham demais, elas não tiram folga, não tiram férias, não ama uma hora extra, não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar da
não ceder, logo, um infarto, um AVC, pode parar ela. Ela pode acabar morrendo. Nós precisamos saber o momento de parar, o momento de ceder. Na vida, nós muitas vezes precisaremos fazer como Jesus, sair da Judéia e ir para a Galileia. Jesus fez isso várias vezes, não foi só uma vez. Se você examinar assim, você vai ver, várias vezes Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia. Então, várias vezes nós precisaremos ceder, perder recursos, se preciso for, perder poder, para nós não morrermos. Jesus saiu da Judéia porque não era o momento dele morrer. Nós muitas vezes precisaremos ser como as ondas do mar. As ondas do mar, antes dela darem um avanço, elas recuam. Já viu quando acontece um tsunami? Né? A água da praia, ela recua. Fica tudo seco, aí depois vem uma grande onda, né? Então nós muitas vezes precisaremos dessa sabedoria na nossa caminhada cristã. Saber o momento de parar, de ceder, para nós avançarmos, né? Então esse é o primeiro princípio que nós podemos tirar desse texto. Outro princípio, a loucura da pregação. No verso 15 diz: e ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Então Jesus ensinava. Como eu disse, esse é o foco do ministério de Jesus, a pregação, o ensino. E diz que ele era elogiado por todos. Em outras versões está: e ele era glorificado por todos, e ele era louvado por todos. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ouvir pregações. Eu sempre, quando vou dirigir para uma outra cidade, às vezes eu vou lá para Lorena, para Guaratinguetá, para Moreira César, ou vou fazer algum trajeto que vou ficar mais tempo dirigindo, eu coloco meu fone no ouvido e vou ouvindo pregação. Eu faço várias playlists lá de pregação e vou ouvindo. Eu gosto muito de ouvir pregação. Às vezes, quando eu estou fazendo um trabalho em casa, eu estou lá fazendo o trabalho e ouvindo a pregação. Às vezes eu venho aqui na igreja pintar, né? Quando eu tenho tempo a mais, eu venho aqui para pintar. Ou às vezes limpar aqui o prédio. E aí eu sempre estou ouvindo uma pregação. Eu gosto de ouvir pregações. E imagine, naquela época, Jesus pregando, como seria a pregação de Jesus? Deveria ser uma coisa extraordinária. Se você gosta de ouvir pregação, imagine ouvir a pregação da boca de Jesus. A pregação é algo diferente de eu estar falando com você a respeito de algo da Bíblia pessoalmente. A pregação foi feita por Deus. Na pregação existe um poder misterioso que encanta, que abençoa, que confronta. E Deus criou a pregação. Deus, Ele usou da pregação para salvar pessoas. Deus criou essa ferramenta chamada pregação para chegar nos ouvidos e corações das pessoas. Isso está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os sacerdotes e os fariseus, eles tinham guardas que trabalhavam para eles. E um dia, em uma ocasião, os guardas receberam uma ordem. E a ordem era: vão lá aonde está Jesus e prenda. Prenda Jesus. Prenda. E aqueles guardas, então, eles foram com essa ordem, com essa intimação, né? Com esse decreto. Vamos lá agora, prender Jesus. E aí o que aconteceu? A hora que eles chegaram lá para prender Jesus, Jesus estava pregando. E aí eles pararam um pouco para ouvir. E de repente, eles ficaram encantados com a pregação de Jesus e não cumpriram a ordem dos sacerdotes. Isso está relatado lá em João 7,45. Aí eles não prenderam Jesus e voltaram para dar satisfação aos escribas e fariseus, né? Aos sacerdotes. E aí diz assim o texto: os guardas, pois, foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Por que vocês não obedeceram a nossa ordem de trazer Jesus preso? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, se vocês querem prender Jesus, arrumem outros guardas, ou vá vocês mesmos lá prender Jesus, porque nós não vamos prender.
Porque nós nunca vimos alguém pregar dessa maneira. Por que vocês não aceitam o que ele está falando? Os guardas não obedeceram às ordens dos sacerdotes e fariseus, porque Jesus era o pregador dos pregadores. Jesus foi o maior pregador que já existiu neste mundo, o pregador por excelência. Ouvir Jesus pregar deveria ser uma das coisas mais extraordinárias desse mundo. Mas preste atenção, Jesus, o melhor pregador de todos os tempos. Preste atenção, Lucas ele descreve o efeito da pregação de Jesus. Primeiro, eles estavam louvando, como está lá no verso 22, eles estavam louvando e admirados com a pregação de Jesus. E muitas vezes, quando nós queremos convidar um amigo para vir na igreja, nós temos essa ideia, Olha, eu vou convidar o irmão para ir na igreja, vou levar lá na igreja, porque lá tem um pastor que prega muito, ele tem bons argumentos, ele prega de uma forma brilhante, ele prega de maneira extraordinária. E com certeza, o dia que eu levar o meu amigo lá para ouvir esse pregador, vai ter que ser esse. Aí meu amigo vai se converter. Se isso fosse verdade, todos os ouvintes de Jesus se converteriam. Não é isso que o texto mostra. Muitos aqui não aceitaram a pregação de Jesus. Então não basta apenas argumentos bons e uma boa pregação para haver salvação e conversão no coração das pessoas. Não basta apenas isso. Não é isso que o texto diz. Em outra ocasião também, Jesus ele começa a pregar, e muitas pessoas começam a ir embora na pregação de Jesus. E Jesus é o Verbo vivo, o melhor pregador de todos os tempos. Ele estava pregando e as pessoas estavam indo embora no momento da pregação. Não queriam ouvir o que ele estava falando mais, porque ele estava sendo duro. Não aceitaram a pregação de Jesus. E aí os discípulos ficaram também incomodados. Mestre, o Senhor está pregando muito duro. Aí Jesus vira para eles e diz: vocês não querem ir embora também? Se vocês quiserem, vai embora junto com eles. E aí eles não foram. Para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, o texto nos mostra que uma bela pregação, um bom argumento, não é suficiente para trazer conversão ao coração dos homens. O verso 22 diz que eles admiravam as palavras de graças que saíam da sua boca. Mas lá no verso 28 e 29, diz que todos que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade, levaram até o despenhadeiro do monte, em que a sua cidade estava edificada, para ali o precipitar. Então eles mudaram da água para o vinho, do louvor para a ira, da admiração para o ódio. Primeiro, então, houve admiração pela pregação. E de repente, essa admiração transforma-se em ira. E por que isso aconteceu? Por quê? Isso está entre os versos 22 e 28, no qual eu não li, no qual eu pulei. Nesses versículos, o que Jesus pregou? Qual foi o conteúdo da mensagem de Jesus? Jesus ele começou a pregar sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas também sobre a soberania de Deus. E os judeus não suportavam ouvir a doutrina da soberania de Deus. Por quê? Porque a doutrina da soberania de Deus nos mostra que Deus ele não veio só para o povo judeu, ele veio também para o povo gentil. E o judeu ele era exclusivista, ele achava que a salvação era só para ele. E aí Jesus começa a dizer: não, a salvação não é só para vocês, a salvação também é para o povo gentil. E aí ele disse lá no verso 25, em verdade eu vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Ou seja, no tempo de Elias tinha muitas viúvas que estavam sofrendo necessidades, estavam tendo privações,
E Deus não agiu de bondade com elas, nenhuma delas. Deus foi agir de bondade com uma mulher gentia, uma mulher não judia. O profeta Elias foi lá na casa dela e fez um milagre na vida dela, e ela foi próspera. Não abençoou o povo de Israel. Aí isso já mexeu com eles. Ele está comparando nós com os gentios. Ele está falando da bondade, que Deus é bondoso com os gentios e não conosco. E Jesus usa mais argumento, usando a palavra de Deus. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, a mesma coisa. Mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ou seja, Deus rejeitou vocês naquela época e preferiu o sírio Naamã, o gentil Naamã, mostrando que eles eram homens malignos. Deus não agiu de bondade, porque eles estavam vivendo longe de Deus. Deus preferiu derramar a misericórdia dele sobre o povo ímpio. E aí isso confrontou o pecado dos judeus, o exclusivismo dos judeus, o orgulho dos judeus, porque eles achavam que Deus era só deles. Deus não poderia salvar outros povos. Eles achavam que a salvação pertencia somente a eles, e aí eles ficaram irados. Jesus estava pregando sobre a soberania de Deus, sobre a soberania de Deus, e Jesus estava dizendo: Deus é soberano, Ele dispensa a sua graça e sua misericórdia a quem Ele quer, a quem Ele quer. Ele escolheu os gentios daquela época. E Jesus estava dizendo também, de certa forma, que Deus veio mais uma vez trazer salvação aos gentios. Deus estava rejeitando eles, e aí eles ficaram irados. Eles passaram rapidamente da admiração para o ódio. Enquanto Jesus estava pregando algo que eles gostavam, Jesus estava sendo admirado. Mas a partir do momento que Jesus começou a confrontar o pecado, aí eles quiseram matar Jesus. E isso não mudou. Nos dias atuais é a mesma coisa. Quando você prega algo, que você concorda, aí você pode louvar, o pregador, o pastor, mas às vezes a pregação começa a confrontar o seu pecado. Aí você é tentado a querer matar o pregador, falar mal do pregador, acabar com a reputação do pregador. Eu, nesse tempo que estou aqui em Cruzeiro, já tive uma experiência aí. Teve pessoas aí iradas aí com a minha pessoa, mas eu estava pregando a palavra de Deus. A pessoa, na verdade, ela deve ficar irada com a palavra de Deus, com o seu pecado, e se dobrar. E muitas pessoas são como os judeus, que diante do confronto, diante da exposição do seu pecado, elas não se dobram. Elas, pelo contrário, se iram contra Deus, contra o pregador, contra o pastor. Hoje também as pessoas odeiam a doutrina da soberania de Deus, não mudou. Muitas pessoas, quando ouvem que elas merecem o inferno, a condenação eterna, quando nós dizemos que elas são depravadas, corrompidas da planta dos pés ao alto da cabeça, as pessoas ficam iradas. Que mensagem dura! Eu não sou tudo isso não, eu sou uma pessoa boa. As pessoas odeiam quando nós dizemos que elas são malignas, principalmente as pessoas que se acham boas. As pessoas que não roubam, que não matam, que pagam suas contas em dia, ficam iradas quando nós a comparamos com prostitutas, com traficantes, assassinos, estelionatários ou qualquer outro tipo de pregador. As pessoas ficam iradas ao ser comparadas por essas pessoas, porque elas se acham pessoas boas. Mas a palavra de Deus diz que diante de Deus não há ninguém bom. Todo ser humano foi corrompido pelo pecado de Adão. Muitos odeiam a soberania de Deus porque acham que as suas obras dão direito a elas de entrar no céu. Muitas pessoas odeiam a soberania de Deus porque elas acham que há algo de bom nelas. Há algo que elas contribuem na salvação. Elas acham que por elas não roubarem, não matarem, pagarem suas contas em dia, elas têm direito de serem chamadas filhos de Deus. Mas estão enganados, assim como os judeus estavam no tempo de Jesus. Isaías 64:6 vai dizer: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 3, verso 10, que toda a humanidade está perdida. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todo ser humano diante de Deus está condenado. Ninguém pode se salvar, por isso que nós precisamos do Salvador.
Por isso que nós precisamos do Messias, de Jesus Cristo. Ninguém escolhe Deus se Deus não escolher primeiro. Jesus disse lá em João 15: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Se o homem não for primeiro quebrantado pelo Senhor, ele jamais irá aceitar a pregação do seu Senhor. Romanos 9,16 vai dizer: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Deus derrama graça e misericórdia sobre quem Ele quer. Aqui Paulo, ao escrever Romanos, ele continua argumentando: olha, Jacó e Esaú não eram nem nascidos, os gêmeos não haviam ainda feito mal e bem. Eu, porém, me agradei de Jacó, mas eu me aborreci de Esaú. Eu terei misericórdia com quem quiser ter misericórdia. Eu farei misericórdia com quem eu quiser. E quem és tu, homem, para discutir isso comigo? É isso que diz as Sagradas Escrituras. Porque a salvação pertence somente ao Senhor, como diz lá em Jonas capítulo 2. Ao Senhor pertence a salvação. Efésios capítulo 2, verso 8 também diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a doutrina da graça, a doutrina da soberania de Deus, ela joga o ego do ser humano lá embaixo. Porque a doutrina da graça diz que não há participação nenhuma do ser humano na salvação. A salvação é exclusiva de Jesus Cristo. Não tem essa ideia de Jesus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Não existe isso. E os judeus, então, eles odiavam essa doutrina, porque os judeus se achavam bons. Eles diziam: somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão, cumprimos a lei. E Jesus então vem para confrontar o pecado. Ele: não, vocês estão enganados, vocês são malignos, vocês são depravados, vocês são igual aos gentios, vocês estão na mesma categoria de pecadores, merecedores do inferno. E aí eles ficaram irados ao serem comparados com os gentios, ao entenderem, ao ver Jesus dizendo que Deus derrama graça sobre os gentios também. Então eles quiseram matar. Portanto, essa história relatada por Lucas nos ensina uma grande verdade. Ninguém passa a acreditar em Deus por causa dos argumentos. Pode ser o melhor pregador do mundo. Se Deus não dar a fé salvadora a quem ouve, essa pessoa jamais se arrependerá. Você pode chamar Jesus para pregar no congresso, numa conferência. E se Deus não trabalhar no coração do pecador, essa pessoa não vai se converter. Alguém disse que existem 3 tipos de crença. Existe primeiro a opinião, existe o saber e existe a fé. São 3 tipos de crença. O que seria a opinião? A opinião significa isso: eu acho, mas eu não tenho certeza. Isso é uma opinião, caracteriza uma opinião. O que seria o saber? O saber seria mais ou menos isso: eu sei e tenho como provar. O que eu estou dizendo eu tenho como provar. Isso seria o saber. A fé significa eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza. Isso que se caracteriza em fé. Então Deus não é uma questão de opinião e nem uma questão de saber. Deus é questão de fé. Deus, você não comprova. Deus, ou você crê ou você não crê. Deus não é objeto de lógica, mas Deus é objeto de fé. Não é que Deus não tenha lógica. Deus tem lógica, mas é que ninguém passa a crer em Deus pela lógica. Se isso fosse verdade, as pessoas mais inteligentes, com o QI mais alto do mundo, todas elas seriam cristãs. Porque elas são inteligentes, elas vão pela lógica, pela razão. Então, ninguém passa a crer em Deus pela lógica. Isso não significa que os argumentos não sejam importantes. Não, os argumentos são importantes. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, vai dizer: estáis sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós temos o dever de falar da nossa fé para as outras pessoas com bons argumentos,
Como fazemos isso? Estudando a palavra de Deus, examinando as Escrituras, decorando, livros, versículos. Isso é importante. Argumentos são importantes. Os argumentos são importantes e são usados para convencer aqueles que Deus deseja salvar. O que eu quero dizer com isso? É que aqueles que Deus não deseja salvar, você pode colocar Jesus para pregar para eles, e mesmo assim eles não vão se arrepender. Você pode colocar o melhor pregador diante de um não eleito, ele não vai se dobrar. Porque Jesus pregou na sinagoga e eles quiseram matar Jesus, o melhor pregador de todos os tempos. Antes de eu e você entender argumentos de uma pregação, nós precisamos crer nele, nós precisamos de fé. Então a fé vem antes do entender. Isaías nos diz isso. Lá em Isaías 43 vai dizer: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creiais em mim e entendais. Está vendo? A crença vem antes do entendimento. A pessoa só vai entender, às vezes, uma pregação, se primeiro ela tiver a fé em Deus, se ela tiver a crença em Deus. A crença vem antes do entendimento. A crença vem antes da inteligência. Creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou e nenhum haverá depois de mim. Então, antes do entendimento, vem a crença. Não adianta querer ficar usando argumentos com quem não crê. Em um debate, eu não fico perdendo muito tempo em debate teológico sobre algum assunto da Bíblia. Eu não fico perdendo tempo com uma pessoa, depois de 2, 3, 4 vezes, ficar tentando convencer ela sobre aquilo. Porque Jesus disse que se você continuar a querer convencer alguém que não tem fé, alguém que não crê naquilo, você vai estar jogando pérola aos porcos. Quando a pessoa ela passa a fechar o coração diante de uma pregação, diante de um ensino bíblico, ela fecha o coração, eu passo agora a orar por isso, para que Deus primeiro age no coração dela, para que ela possa, então, entender a doutrina bíblica. Se você continuar tentando insistir, enfiar a goela abaixo uma verdade de Deus, um ensinamento de Deus, para aquela pessoa, sem que antes a fé tenha agido no coração dela, essa pessoa ela deverá ser inimiga. Provérbios diz isso. Instrua, a pessoa sábia, você vai ganhar uma amiga, ela vai te amar. Mas repreenda o tolo, ele vai virar seu inimigo, ele vai passar a te odiar. Então, para alguém começar a entender o Evangelho, é necessário primeiro dar fé. Precisamos primeiro que Deus se revele àquela pessoa, para então entender as verdades de Deus. Essa é uma lição que nós podemos tirar desse texto. Jesus pregou o melhor pregador de todos os tempos, mas nem todo mundo acreditou em sua pregação. Isso também nos motiva a pregar o Evangelho a outras pessoas. Você talvez que não tem o mesmo conhecimento de um pastor, você que não tenha, uma boa pregação, você fala às vezes erro português, você fala atravessado, não lembra o versículo, fala pela metade, mas o poder não está no seu argumento, o poder está na palavra de Deus, está em Deus transformar o coração daquela pessoa. Às vezes você, com o seu pouco conhecimento, com os seus poucos argumentos, Deus usa você para salvar as pessoas. Isso motiva nós, porque Paulo ele vai dizer isso, eu não prego filosofias humanas, como sofistas, que usam bons argumentos. O que eu trago é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Lá, então, nós precisamos entender que primeiro Deus precisa agir no coração da pessoa para que ela passe a entender o Evangelho. Foi isso que Paulo fez quando estava em Filipos. Ele estava pregando e Deus abriu o coração de Lídia, abriu o entendimento de Lídia, então ela passou a entender as verdades do Evangelho. Um outro exemplo para encerrar essa parte: Jesus, ele estava sendo famoso, estava pregando, muitas pessoas tinham dúvidas de quem era ele. Aí Jesus perguntou para os discípulos: o que o pessoal está dizendo que eu sou?
Aí eles disseram: uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias, outros estão dizendo que você é algum dos profetas. Aí Jesus perguntou para eles: e vocês? O que eu sou para vocês? Aí Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse para Pedro, disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Era Pedro, o nome de Pedro era Pedro, Simão Pedro, Barjonas é filho de Jonas. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que o revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Você só está entendendo essa verdade, você só está transmitindo essa verdade, porque primeiro Deus se revelou a ti. Então primeiro vem a fé, vem a crença, para depois o entendimento das verdades de Deus. Em terceiro lugar e último, Jesus ensinava nas sinagogas. Verso 15: ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Verso 16: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Então Jesus ele ia na sinagoga todo sábado, segundo o costume. Se fosse nos dias de hoje, Jesus estaria todo dia no culto, conforme o costume, conforme a igreja faz. Então não existe essa ideia de servir a Deus em casa. Nós precisamos estar junto com o povo de Deus. Se o nosso mestre fazia isso, estava com o povo de Deus, lendo a palavra, lendo as escrituras, adorando, junto com o povo de Deus, nós também devemos dar importância ao culto, a estar em reunião com o povo de Deus. Jesus então participava do culto de sua época, na sinagoga. E o que é uma sinagoga? Nós vemos que até o momento no Antigo Testamento não existia sinagoga. A sinagoga passou a surgir no meio do povo de Israel. E quando aconteceu isso? Segundo historiadores e comentaristas, as sinagogas surgiram na época do exílio babilônico. O rei Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu o templo, levou as pessoas cativas para a Babilônia. Agora não existia mais templo, não existia mais sacrifício, o templo está destruído. Eles estão agora longe do seu país. E aí o que eles resolveram fazer? Vamos nos reunir para estudar a Torá, para estudar a palavra de Deus, para nós orarmos, para nós cantarmos hinos a Deus. E aí eles começaram lá na Babilônia a construir as sinagogas. Primeiro eles começaram a se reunir embaixo de árvores, na casa das pessoas, até chegar o momento que eles conseguiram construir locais aonde todo mundo sabia o endereço. Eles começaram agora a fazer edifícios que se transformou em sinagogas, algo mais organizado. E o que havia na sinagoga? Havia oração, havia leitura das escrituras, dos livros do Antigo Testamento, dos profetas, e havia cânticos. Naquela época não existia instrumento, então o cântico ali era só na voz. Eles cantavam só na voz. E como que era construída uma sinagoga? Segundo as leis judaicas, precisava pelo menos de 10 homens para criar-se uma sinagoga. Tinha que ser 10 homens em uma cidade. Uma vez Paulo foi pregar em Filipos, ele procurou uma sinagoga e não tinha. Por quê? Porque não tinha homens suficientes para construir uma sinagoga na cidade. E aí então Paulo, ele sabia que as pessoas iam para os rios orar. E é onde que ele foi lá no rio para pregar o Evangelho, onde que ele encontrou com Lídia lá orando e buscando a Deus. Então a sinagoga era criada quando tivesse pelo menos 10 homens, 10 judeus em uma cidade. E a sinagoga, então, era bem parecido com o modelo de liturgia de culto hoje. Então nós vemos aí que Deus, parece que Deus ele já estava criando um modelo de igreja para o Novo Testamento. Porque com a destruição do templo e a necessidade de eles se reunirem, eles começaram a criar sinagogas. E isso influenciou hoje o modo de nós cultuarmos a Deus, de sermos igreja. Com a reconstrução do templo, as sinagogas continuaram espalhadas pelas cidades.
Então, isso era uma sinagoga, né? O texto diz também que ele se levantou para ler as Escrituras. Olha a reverência de Jesus no momento da palavra de Deus, né? Ele se levantou conforme o costume. Então, nós na igreja temos alguns costumes. Por que nós levantamos na hora do louvor? Né? Não tem uma regra específica. Todo mundo tem que ficar de pé toda hora do culto ou certo momento. É conforme o costume, conforme, né, a igreja ou a comunidade faz. Então você chega no local onde a maioria se levanta na hora do louvor, né, na hora do início do culto, você segue o costume. Isso não vai afrontar Deus, né? Não vai fazer algo que Deus não exige, né? Porque não tem assim a forma de como estarmos participando do culto, se é de pé ou levantado, mas conforme a localidade. Por exemplo, se eu for pregar lá na Assembleia de Deus, eu sei que lá eles exigem que você tenha gravata para pregar. Então, se eu for convidado para pregar na Assembleia de Deus, eu vou colocar gravata. Eu vou respeitar, né, o costume daquela localidade. Então é mais ou menos isso que Jesus fez. Ele respeitou o costume conforme os judeus faziam, né? Nós não vemos nada de errado nisso. Ele tinha um respeito, né, e reverência pelas Escrituras. Ele leu de pé e depois se sentou. Outra coisa interessante também é que os rolos, né, bíblicos, os pergaminhos e livros na sinagoga, eles eram todos enrolados.